pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Éder Mesquita, sou o diretor técnico da Consulac e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo com conteúdo de extrema importância, conteúdo riquíssimo para vocês, para contribuir com o conhecimento de todos vocês. Hoje nós vamos falar de RTIQ e especificamente do RTIQ do queijo mussarela. Mas afinal de contas, o que é o RTIQ? A sigla significa Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. O RTIQ ele serve, na verdade, para definir os padrões físico-químicos e microbiológicos, além de identidade dos produtos de origem animal. Houve a necessidade de se criar regulamentos técnicos de identidade e qualidade quando o Brasil passou a fazer parte do Mercosul, que é um bloco de livre comércio e que necessitava de regulamentação para a comercialização de seus produtos, principalmente os produtos de origem animal. Foi quando o bloco foi criado em 1991, mas apenas em 1993 foram criadas algumas normas. E a partir dessas normas, essas regulamentações do Mercosul, foram criados os nossos RTIQs hoje. Mas vamos ao nosso assunto de maior interesse no momento, o RTIQ da mussarela. A definição de mussarela no nosso RTIQ diz que a mussarela é um queijo obtido a partir da filagem de uma massa acidificada. A massa acidificada no RTIQ tem uma definição de um produto intermediário entre o processo de fabricação e obtenção do produto final. Essa massa acidificada ela é produzida a partir da coagulação do leite por coagulantes, com enzimas próprias apropriadas, com ação ou não de fermento. Em nosso RTIQ, nós também encontramos a classificação do queijo mussarela. A mussarela ela se classifica em queijo de média umidade a muito alta umidade, ou seja, ela varia os seus teores de umidade entre 36% e até 60%. Com relação à gordura no extrato seco, o queijo mussarela tem a classificação de queijo gordo a semigordo, tendo o seu teor de gordura no extrato seco variando entre 35% e no máximo 59,9%. Em nosso RTIQ de queijo mussarela, nós também temos as definições de quais são os ingredientes que podemos utilizar no processo de fabricação do queijo mussarela. Nesta lista de ingredientes, nós temos aqueles que são ingredientes obrigatórios e aqueles que são opcionais. Quanto aos ingredientes obrigatórios, nós podemos colocar aqui o leite, ele é um ingrediente obrigatório e ele pode ser o leite fluido ou o leite em pó reconstituído, padronizado ou não no seu teor de gordura. Outro ingrediente obrigatório é o coalho ou enzimas coagulantes apropriadas. E o último ingrediente obrigatório na produção de queijo mussarela é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ele é um ingrediente obrigatório para o nosso processo de fabricação de queijo mussarela. Na lista de ingredientes opcionais, nós temos alguns ingredientes como fermentos, creme de leite, leite em pó, caseinato, cloreto de cálcio, especiarias, ácido cítrico, tartárico, lático, acético e os nossos condimentos. Aqui vale uma observação. Nós não estamos tratando nesse vídeo de quais são os melhores ingredientes a se utilizar e quais os que devem ser utilizados, e sim explicando sobre a necessidade que o RTIQ teve de exemplificar quais são os obrigatórios e quais são os opcionais, ok? Com relação a essa questão de quais os ingredientes utilizar para se obter um produto de elevada qualidade, de rendimento adequado, nós temos um curso específico muito interessante que trata de todo o processo de fabricação do queijo mussarela, desde o leite até o produto acabado, tratando de informações de como produzir, controle de qualidade, controle de rendimento. Este é um curso completo que a gente tem aqui na Consulac que se refere ao processo de fabricação de queijo mussarela. O RTIQ também traz para nós as características sensoriais da mussarela, ou seja,
as características que dão identidade ao queijo mussarela. Essas características são, por exemplo, consistência suave a semi-suave, textura fibrosa, elástica e fechada, cor do branco ao amarelado, o odor lático, ligeiramente picante, sem crosta, ou seja, sem casca e sem olhaduras. Essas são as características sensoriais que o nosso RTQ define para um queijo mussarela. Em nosso RTQ, nós também temos as definições de peso e formato. Mas interessante, no caso do queijo mussarela, não existe pré-determinados peso e formato, visto que a mussarela é produzida em diversos formatos e pesos diferentes. É diferente para alguns tipos de queijos, que já existe esse peso e formato pré-definido. No caso da mussarela, a gente consegue observar no mercado, a gente tem mussarela barra, mussarela trancinha, palito, nozinho, mussarela em formato cilíndrico, em formato redondo, variados pesos e formatos. O nosso RTQ não define, justamente porque ela tem essa característica de ter vários pesos e formatos diferentes. Ao contrário de alguns tipos de queijo que já tem formato e peso definido. Por exemplo, queijo parmesão. O queijo parmesão ele tem um formato cilíndrico já definido, só pode ser feito no formato cilíndrico e com peso variando entre 3 e 8 quilos. Coisa que não acontece na mussarela, que ela tem variados pesos e formatos, não sendo nem pré-definidos no nosso RTQ. Outro ponto muito importante do nosso RTQ de queijo mussarela é onde estão definidos os parâmetros físico-químicos e microbiológicos do queijo, que são os parâmetros que devem seguir aquele queijo que é produzido e comercializado. No caso dos parâmetros físico-químicos, a gente tem dois parâmetros importantes que já são definidos no RTQ. Nós estamos falando de umidade, que permite que a mussarela seja produzida com até 60% de umidade, e o teor de gordura no extrato seco, que é determinado pelo RTQ como sendo no mínimo 35%. Aqui cabe uma outra observação nossa, que queijos com elevada umidade ou baixo teor de gordura no extrato seco, eles interferem naquela característica funcional mais importante da mussarela que é produzida hoje no Brasil, que é a fatiabilidade da mussarela. Mas isso não vem ao caso, aqui a gente está colocando somente quais são os parâmetros pré-definidos no RTQ. Se você quer conhecer quais são as características ideais, lembra do curso que a Consulac disponibiliza, que é o curso completo de processo de fabricação de queijo mussarela. Quanto aos parâmetros microbiológicos, o queijo mussarela apresenta variadas classificações com relação ao teor de umidade. E os parâmetros microbiológicos têm relação direta com a umidade. A gente tem parâmetro microbiológico diferente para queijo de média, queijo de alta e queijo de muito alta umidade, que é o caso da mussarela. Então ela varia nessas três classificações. Porém, hoje aqui no Brasil, o queijo mussarela que é produzido em maior quantidade e que está disponível no mercado, ele normalmente se classifica como queijo de média umidade. Por isso, os parâmetros que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo vai estar tratando de um queijo de média umidade. Portanto, são 4 os parâmetros microbiológicos que o queijo mussarela deve apresentar para que atenda ao nosso RTQ. O primeiro deles é a contagem de coliformes totais, coliformes a 30 graus. Neste caso, a contagem ela pode ser de no máximo 5.000 unidades de formador de colônia por grama de produto. O segundo parâmetro é o de contagem de Staphylococcus. Neste caso, a amostra pode apresentar no máximo 1.000 unidades de formador de colônia por grama de produto. O terceiro e o quarto parâmetro estão relacionados, que são contagem de Listeria e de Salmonella. Nesse caso, a amostra deve se apresentar ausente desses grupos de contaminantes patogênicos. Ou seja, a cada 25 gramas do produto não podemos encontrar nenhuma colônia de Listeria monocytosis e de Salmonella. Nessa questão de microbiologia, nós temos uma situação um pouco complexa. Por quê? Porque a Anvisa,
que é um outro órgão do governo que fiscaliza a parte de alimentos, de maneira geral, ela tem uma resolução específica dela que trata de microbiologia de alimentos, a RDC número 12. Nessa RDC número 12, ela tem um pouco de contradição com relação ao nosso RTIQ de queijo mussarela, infelizmente. Na RDC, não temos definição de contagem de coliformes totais a 30 graus, mas sim de coliformes termotolerantes, aqueles coliformes a 45 graus, que tem uma contagem de até 5.000 unidades formadoras de colônia também. É uma dificuldade porque os dois órgãos eles têm legislações diferentes sobre o mesmo assunto. Porém, como a maioria dos laticínios são fiscalizados por inspeções de produto de origem animal, que está ligado ao Ministério da Agricultura, normalmente se respeita o RTIQ. Porém, se o seu produto foi coletado no mercado pela Anvisa e foi analisado, o parâmetro que vai ser avaliado vai estar de acordo com a RDC número 12. Infelizmente, são dificuldades da nossa legislação que precisa ser melhorada, mas que traz um certo conforto para o consumidor, porque ela é rigorosa. O nosso RTIQ traz um outro parâmetro importante, que é o método de conservação do queijo mussarela. A mussarela, que tenha teor de umidade médio a alto, ela pode ser conservada, estocada e conservada até o momento da sua comercialização e posteriormente sua conservação em temperaturas até 12 graus Celsius. É a recomendação. Porém, aquela mussarela classificada como de muito alta umidade, ela deve ser conservada e comercializada no máximo a 8 graus Celsius, devido à sua maior susceptibilidade a contaminações. Porém, a maioria da mussarela produzida aqui no Brasil não chega a ficar estocada nessas condições. Elas normalmente são estocadas em condições de temperatura até mais baixa. Isso se deve ao fato de que a maioria das indústrias de laticínios, elas não produzem só queijo mussarela, produzem outros tipos de derivados e compartilham as câmaras de estocagem com o queijo mussarela. Nesse caso, muitas vezes a mussarela fica estocada em temperaturas entre 2 e 5 graus, porque a maioria dos produtos necessitam de uma temperatura de conservação um pouco mais baixa. Mas pode ficar tranquilo, isso não prejudica a sua mussarela, essa conservação em temperatura mais baixa. Muito pelo contrário, mantém a mussarela por um prazo de validade até maior. Em nosso RTQ, nós também temos um ponto específico que trata dos aditivos que podem ser utilizados no processo de fabricação do queijo mussarela. Mas o que é aditivo? Aditivo é qualquer ingrediente que possa ser utilizado no processo de fabricação sem o objetivo de nutrir, com o objetivo de modificar qualquer característica física, química ou biológica do produto durante o seu processo de fabricação. Então, os aditivos, eles têm funções específicas, normalmente variadas de espessamento, de conservação, de coloração. São vários os tipos de aditivos que podem ser utilizados nos queijos, principalmente no queijo mussarela. Eu vou colocar uma lista para vocês aí de quais os aditivos estão autorizados, porque nem todos os aditivos são autorizados para produção no queijo mussarela. Dá uma olhada nessa lista. Só um detalhe importante sobre os aditivos. Todos esses aditivos, eles são adicionados na mussarela com algum objetivo, logicamente, e quando você tem o seu produto coletado para a realização de análises oficiais, alguns desses aditivos são pesquisados e uma vez encontrados em quantidades superiores àqueles limites máximos permitidos, isso pode gerar
um auto de infração para a empresa e, consequentemente, multa para quem desrespeitou esses limites. Um detalhe muito importante, descrito no nosso RTQ de queijo mussarela, trata da pasteurização do leite. O RTQ é muito claro. O leite destinado ao processo de fabricação de queijo mussarela, ele deve ser pasteurizado ou tratado termicamente com um processo equivalente ao de pasteurização, para que seja garantido fosfatase residual negativa no produto. Essa fosfatase residual negativa indica que o leite realmente sofreu esse processo de pasteurização e essa enzima, a fosfatase, ela foi inativada. E no queijo ela precisa permanecer inativada. Então é importante o processo de pasteurização. Não tem nada dessa de produzir queijo mussarela sem pasteurização. Isso não é permitido e te traz consequências para o seu produto acabado. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Esse é o nosso maior objetivo. E se você gostou desse vídeo, achou interessante, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar sabendo em primeira mão quando nós distribuímos conteúdo de relevância para vocês. E também compartilhe esse vídeo para que ele chegue àquelas pessoas que também, como você, têm interesse no processo de fabricação de queijo mussarela. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!